Cara, eu vou falar assim que minha história é um pouco Onde você longa. nasceu? Pai, mãe? Vamos lá. Eu nasci em Atibaia, uma cidade do interior de São Paulo. E engraçado, Mike, eu nasci, minha mãe ela tinha operado para não ter mais filho, já tinha 2 anos. Em 95 ela operou, ela fez laqueadura. Então ela tinha 44 anos, entrando na menopausa e operada para não ter mais filho. Eu nasci em 97. Então assim, eu já sou um milagre, porque eu já sou assim, um cara que não era para ter nascido, entendeu? Então eu nasci em Atibaia e desde pequeno, meu pai ele sempre me projetou para ser jogador de futebol. Então, com 4 anos de idade, já me matriculou na escolinha lá em Oswaldo Cruz, uma cidade do interior. Inclusive, eu morei em muitas cidades, porque meu pai trabalhava com política. Então, era sempre viagem. Meu pai tinha que fazer campanha em outras cidades, então eu viajei muito. Então, eu tive a minha base ali em Oswaldo Cruz, criança, né? Então, eu comecei com 4 anos na escolinha de futebol. Comecei a me destacar muito cedo. E depois eu fui morar em São Paulo, capital, né? Meus avós estavam doentes e minha mãe tinha de vir cuidar deles aqui em São Paulo. Eu tenho 4 irmãos. Então a gente morava todo mundo junto, meus irmãos são mais velhos, eu sou o cara mais novo. E aí eu comecei a jogar na escolinha lá em São Caetano, no Campo Limpo, chamava Escolinha Toca do Lobo. E aí eu comecei a me destacar, comecei a treinar, comecei a ter visibilidade, fui fazer uma peneira na Portuguesa em 2009. E tinha lá mais de 400 crianças lá fazendo teste. E eu me matriculei no teste, meu pai me levou a fazer o teste, eu joguei pra caramba no teste, fui bem na avaliação, e desses 400 pessoas que estavam lá, esses moleques, passaram 3 no teste. E eu tava nessa lista dos 3. Então ali acho que com 10, 11, 12 anos, eu comecei minha trajetória nas categorias de base, levando a sério, de fato, né? Então eu já me destacava no futebol, já tinha aquilo, meu pai já me projetava para isso. Então a escola não era prioridade era futebol. Então eu levava muito a sério isso. Então na Portuguesa ali eu comecei a jogar futsal e campo. Então eu fiz parte da categoria de base da Portuguesa, comecei a jogar ali, comecei a me destacar. Né, perdi um ano da escola, repeti um ano por conta de futebol. Então minha vida inteira foi tentando jogar futebol. Então eu passei pelo interior de São Paulo, Monte Azul Paulista, morei lá no alojamento, estudei lá na cidade. Então fui conhecendo o Brasil todo jogando futebol. Então eu saí de casa muito cedo. Eu saí de casa com 13, 14 anos, morava em alojamento, morava embaixo das arquibancadas, entendeu? Então minha vida basicamente foi em prol do futebol. E em 2017, que eu digo que foi a virada de chave, assim, na verdade eu estava no São Caetano, eu morava em Santo André já, em São Paulo. Então você era jogador profissional, você era bom, Jogador hein, meu profissional, filho? eu era bom, modéstia à parte eu era muito bom. Pai é jogador caro. E aí, cara, eu tava no São Caetano e meu pai foi mudar pro interior de São Paulo. Minha família inteira tava no interior, já em Vinhedo e Indaiatuba. E aí eu fui mudar pra Indaiatuba, então eu saí de Santo André, fui morar em Indaiatuba, e nisso eu comecei a jogar no Primavera, que é o time da cidade. Então por lá eu joguei o Campeonato Paulista, comecei a me destacar, em 2017 eu fui pra Espanha. Aí eu fiquei um tempo lá no Hércules, que é um time da segunda B, na cidade de Alicante, fiquei um tempo Jogador lá. internacional, pai. É, e foi a fase onde eu aprendi espanhol, onde eu morei na Europa, onde eu tive que Se virar nos 30. se virar nos 30 sozinho em outro continente, em outro país, entendeu? Então foi bem legal. Dali eu fui para Portugal. Então eu fiquei ali uns 6 meses na Espanha, uns 4 meses, se eu não me engano. Voltei de férias pro Brasil e fui para Portugal para um time de segunda B também, que a gente fala. E lá eu tive uma lesão. E como eu estava em período de pré-temporada, o time não quis tratar. Então eu tive de voltar pro Brasil com o rabo entre as pernas. Meio que sem clube e tal. E aí eu fui jogar numa experiência muito, muito legal que eu tive em Fernandópolis, que é uma cidade do interior de São Paulo. E lá, cara, assim, foi uma experiência de vida enorme, porque a gente vivia lá em situação, assim, precária. Então a gente morava embaixo da arquibancada, em camas de cimento, e malemar tinha comida ali digna pra gente treinar, entendeu? Então ali a gente teve que lidar com fome, ali a gente teve que lidar com problema financeiro. Então ali em Fernandópolis foi uma escola pra mim. Então lidar com pessoas, então é um time pequeno, então no futebol é isso, cara, sempre um tentando engolir o outro. Então desde cedo eu fui criando essa maturidade, né, em crescer na rua, em crescer no mundo. Entendeu? Então toda essa maturidade que as pessoas, os jovens vão se desenvolver depois dos 18, eu vivi isso muito cedo no futebol. Então em Fernandópolis eu tive essa experiência, assim, que eu digo que foi muito massa para o meu crescimento, né, que é lidar com problemas por exemplo, de não passar necessidade sim, mas, pô, não ter comida no alojamento, entendeu? Então ali foi um crescimento gigante.